Os jogos de computador prejudicam? Carlos, os jogos de computador fazem parte do dia a dia, já fizeram na parte do meu dia a dia. Com certeza também tiveram uma altura em que tiveste mais focado em jogos. E o que é que isso representa para nos dias de hoje para os jovens? Porque, entanto, houve uma evolução tecnológica tremenda e uma variabilidade e disponibilidade tecnológica e de artefactos relacionados com os jogos nos computadores e em consolas. O que é que me tens a dizer sobre isso? Sobre essa utilização e sobre esse comportamento que os jovens têm em relação aos jogos e ao lazer e aos jogos no computador? Aquilo que disseste bem, ainda designamos por jogos de computador, mas são jogos de tablet, de telemóvel, são jogos interativos em todo lado. Seja, estes jogos virtuais. É uma realidade, antes de mais é uma realidade, e hoje em dia enchem-se estádios para competições destes jogos virtuais. É uma realidade, temos que lidar com ela e temos que perceber que grande parte das coisas existe uma componente que até pode ser estruturante, até se podem desenvolver algumas capacidades, mesmo do ponto de vista mais físico, mesmo a questão da manipulação, num processo de desenvolvimento até pode ajudar alguma coisa, obviamente, mas depois temos de estar sempre atentos e alerta para aquilo que podem representar em termos de perigo. E aquilo que podem representar em termos de perigo... Estás a falar de comportamentos de risco. Exatamente. Eu iria colocar a tónica em três possibilidades, em três possíveis riscos que poderão estar associados aos jovens que fazem uma utilização abusiva deste tipo de jogos. O primeiro é a questão do sedentarismo. Obviamente que o tempo é limitado. Se eles estão 2 horas em frente a um ecrã, quer dizer que não estão 2 horas a praticar exercício físico ou fazer outro tipo de atividade em que exista um maior desenvolvimento da expressão artística, por exemplo. E pensarmos naquilo que pode ser o risco de sedentarismo. A outra questão, obviamente, tem a ver com a questão da socialização. Obviamente que o processo de socialização pode verificar-se de diferentes formas e em questões, as questões tecnológicas, felizmente, hoje nos permitem comunicar à distância e ter uma maior proximidade, mas temos que perceber aquilo que pode representar o risco em termos de socialização. Sobretudo também se perturbarem alguns momentos importantes, como sendo alguns momentos familiares, como sendo alguns momentos que a nós nos dizem muito, que é a questão da refeição. Se estamos a ter um jantar, uma refeição, e o jovem está nesse momento a jogar, estamos aqui a perturbar aqui alguma coisa importante em termos de estrutura e de relacionamentos. Além desta questão do desenvolvimento e do impacto na parte da socialização. Efetivamente, a questão dos jogos, como todas as outras possibilidades de comportamentos que sejam realizados de forma repetitiva e quando não acontece existe uma ansiedade para que volte a acontecer, estamos a falar de efetivamente uma questão de dependência, de adição, como outros comportamentos que nós estamos mais habituados, se calhar, a falar da dependência do tabaco, do álcool. Mas é uma adição, é uma adição. É possível que também seja, e mesmo nos nossos centros dirigidos para orientar as questões das dependências, é uma realidade nos dias de hoje também tratar estas dependências relacionadas com a adição de jogos. Né? Então, centraria nestas três questões, no perigo do sedentarismo, na questão do perigo do impacto na socialização e na questão do risco de poder, de certa forma, constituir uma dependência. Ou seja, adição, passamos a falar em adição quando há desestruturação, não é, das suas relações, do desempenho dos seus papéis, nomeadamente do papel de estudante, no papel de filho, no papel de amigo, ou seja, quando priorizamos esta atividade de lazer em detrimento dessa procura de socialização, de procura dos pares, de procura da relação familiar e até dos momentos tradicionais em família, nomeadamente a hora da refeição. Mas estas questões estão dependentes dos jovens ou também tem a ver aqui assim com a educação dos pais? Ou seja,
desde que eles nascem, é-lhes quase oferecido logo monitores, o ecrã, quer seja na televisão, quer seja no tablet, ou até passar o telemóvel para distrair a criança e o... Querem ir jantar fora. Sossegados. Sim, essas questões também têm que começar a ocorrer no pensamento de todos, não é? Não só de jovens, mas nos próprios pais e dos adultos em geral. É muito importante também falarmos da questão da proporcionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Pode efetivamente ser compatível existir um período de tempo em que esteja previsto estarem a jogar. Agora, tem que ser uma proporcionalidade adequada. Não pode ocupar o tempo todo e não permitir as outras tarefas e as outras... desempenho de papéis. Exatamente, e o desempenho de outros papéis que também são importantes para o desenvolvimento. E além da questão da proporcionalidade, que é o tempo adequado dedicado a este tipo de tarefa, também temos que perceber o momento. Se me disseres que o jovem vai começar a jogar às 11 da noite, eu diria que não seria a melhor hora. A melhor hora. Porque quando nós estamos a preparar o ciclo do sono, nós devemos estar a dedicar tempo a atividades que nos permitam relaxar. Não a atividades que nos vão estimular em termos mentais e que nos vão perturbar o sono. E temos que ter isso presente. Aquilo que poderão ser os fatores de risco associado a este tipo de comportamento, a este ato de jogar, e depois ter presente também a questão da proporcionalidade e a questão do timing, quer em termos da altura do dia ou a sazonalidade da utilização deste tipo de jogos, quer aquilo que também referiste, a questão de quando é que nós deveremos introduzir. E se calhar muitas das vezes verificamos isso. Não é introduzido os ecrãs e os jogos de uma forma consciente e adequada, mas se calhar é introduzido de uma forma para gerir outras prioridades. E devemos ter isto presente. Presente, ok. Portanto, passa a ser uma adição quando deixamos de fazer outras coisas ou desempenhar os nossos outros papéis, priorizando então os jogos. Sendo que os jogos também estimulam cognitivamente, não é tudo mal. Mas tudo tem o seu timing, a sua hora, e faz parte, é na família que tem que se gerir estas questões, dialogando sempre. Exatamente. Okay. E se calhar diria de uma forma resumida, isso é tudo uma questão de proporcionalidade, uma questão de tempo, e deve ser uma atividade que faz parte, obviamente, dos dias de hoje, mas que deve ser planeada e não deve ser colocada assim ao livre. Em regime livre. Exatamente, exatamente. Ou seja, com disciplina, com um padrão, sim. E exatamente, desculpa interromper-te, que a questão da responsabilidade pela educação é sempre dos pais. E os jovens estão em crescente autonomia, mas estão em crescente autonomia. Supervisionados. Daí, eu de uma forma muito sucinta iria resumir: cuidado com o sedentarismo, com o impacto na socialização, com o risco de dependência e utilizar de uma forma adequada este tipo de atividade lúdica. Se tivermos em conta e presente estes riscos e este uso adequado deste tipo de atividade lúdica, é possível mantermos e não devemos ser radicais e proibir os videojogos, desde que tenhamos em atenção estas regras.